E hoje seguiremos pela exposição que estamos fazendo de Romanos. Já estamos nos últimos textos de Romanos. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo no capítulo de número 15 de Romanos. Eu vou pedir para Davi nos ajudar aí com a tradução Almeida Revista Atualizada, tá? Eu costumo utilizar a NVI, mas para esse trecho especificamente, a Almeida Revista Atualizada é melhor. Ok? E nós seguiremos aqui, então, do capítulo 15, a partir do verso 7 até o verso de número 12, tá? E antes de eu expor este texto, eu preciso lhes dar, né, um pano de fundo, uma localização, para que você entenda de onde estamos partindo, né? Esse é o 78º sermão, o sermão de número 78, desta exposição de Romanos. Já passamos por uma longa jornada, né? A jornada é grande, já tem 1 ano e meio, quase 2 anos que nós estamos aqui expondo Romanos. E vimos, então, para que nós entendamos esse trecho aqui, a gente precisa voltar um pouco atrás e entender onde estamos, ok? Todo mundo junto comigo aqui? Então, beleza, deixa eu lhes dar um panorama. Onde estamos? Estamos no capítulo de número 15, o qual eu havia explicado para vocês, foi erroneamente secionado do capítulo 14, dado que se está tratando do mesmo assunto. É o mesmo assunto do capítulo 14 que ainda temos sendo desenvolvido aqui. Uai, pastor, mas o número dos capítulos não é sagrado na Bíblia? Não, o texto é sagrado, o número dos capítulos não, tá? A divisão em capítulos, quem fez foram editores posteriores, porque lá na língua grega, nem na língua hebraica, a gente não tinha parágrafos, né? Então, essas divisões aqui em capítulos, em módulos maiores, foram feitas por editores. Mas, enfim, de que tratava o capítulo 14 e de que trata o capítulo 15 que estamos vendo? Você lembra que desde o início do capítulo 12, Paulo está aqui aplicando o evangelho a nós? Lembra disso? Qual é o assunto de Paulo nesta epístola toda aos Romanos? Qual é o assunto central? Em uma palavra só. Todo mundo de uma vez, por favor, vai lá, me ajuda, vai. Depois de 2 anos, né? Qual é o assunto de Paulo aqui na Epístola aos Romanos? Os irmãos estão aprendendo direitinho, né? O Evangelho. O Evangelho, irmãos, é o centro da mensagem cristã. É a partir do Evangelho que a gente entende o que Cristo realizou neste mundo. O Evangelho, ele dá-nos dimensão daquilo que Deus realizou para salvar pecadores. Esse é o assunto do Evangelho, tá? O Evangelho é como Deus e somente Deus sozinho salva pecadores. Isto é a mensagem do Evangelho. Então vimos a mensagem do Evangelho, especialmente do capítulo 1 ao 8, dos capítulos 9 a 11, vimos como Deus não falhou em proclamar o Evangelho, e como Deus foi eficiente em trazer o Evangelho, a partir do Evangelho, a salvação aos homens. E aqui, desde o capítulo 12, Paulo está nos falando da aplicação prática do Evangelho. Como o Evangelho afeta a minha vida e afeta a sua vida. Como o Evangelho nos transforma. Olha o título desta exposição toda de Romanos. O título é Transformados. O Evangelho, ele promove transformações, mudança de forma, metamorfose no indivíduo, tá? E aqui, especialmente, capítulos 14 e capítulo 15, Paulo está se detendo em como o Evangelho nos transforma no nosso relacionamento no corpo de Cristo, tá? Aqui no início do capítulo 15, no sermão passado, o sermão antecedente, o sermão de número 77, o apóstolo Paulo tratou destes versos 1 a 6, sobre a unidade intencional na igreja. Ora, se fomos alcançados pelo Evangelho, há uma agenda de Deus que nos conclama, que nos chama a que nós busquemos a unidade no corpo de Cristo. O assunto igreja é muito mais importante que imaginemos na Sagrada Escritura. Hoje a gente vive um tempo onde nós individualizamos demais a fé, nós particularizamos demais a fé,
Nós achamos que a fé cristã é um assunto personalíssimo, apenas que diz respeito à minha vida. Mas na agenda de Paulo e na agenda da Escritura, a igreja é um dos pontos fundamentais de como o evangelho afeta a minha vida e a sua vida. Você foi salvo por Cristo? Você foi alcançado pelo evangelho? Então você vai amar a igreja de Cristo, certo? Você vai ser intencional em buscar a unidade da igreja de Cristo. Você vai querer fazer parte do corpo de Cristo e você vai se esforçar para fazer deste corpo de Cristo um só. Foi o que nós vimos na semana passada. Intencionalidade, a unidade intencional da igreja, certo? Este é um assunto importante para Paulo e é um desdobramento necessário de termos sido alcançados pelo evangelho. Por isso essas coisas que vemos hoje, né? Cristãos desigrejados, isso existe? É mesmo que um peixe que não vive no oceano, não vive nas águas. Existe um peixe sem águas? Na ficção pode existir, mas na realidade ele está morto. Percebe? Ou vemos hoje, né, dinâmicas onde cristãos muito facilmente debandam de suas igrejas, afastam-se dos seios de onde congregam, por causa de conflitos, de problemas, enfim. Né? Isso é razoável na fé? Isto é irrazoável. Porque, segundo vimos semana passada, nós temos de ser intencionais na unidade, tá? E dando continuidade a esse assunto, ainda falando disso, olha que a Bíblia fala muito sobre a igreja e por isso Paulo trata desse assunto ainda aqui nos versos 7 em diante. Aqui Paulo vai nos falar não da unidade intencional da igreja, mas do acolhimento intencional na igreja. Um dos desdobramentos do evangelho sobre a minha vida é que aquilo que eu recebi de Cristo, ter sido acolhido por Cristo, recebido por Cristo intencionalmente, isto é algo que agora eu exerço e eu procuro realizar na minha dinâmica no corpo de Cristo. Deu para entender? O assunto aqui é o acolhimento intencional na igreja. Vamos observar, vamos ler, capítulo 15, versos 7 a 12. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa de sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levantará para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Preste bem atenção. Olhe como começa esse trecho lá no verso 7. Portanto, ou seja, à luz daquela unidade intencional que eu vos conclamei, diante daquela unidade intencional da qual eu lhes dei orientações para que vocês exerçam elas, diante dessa unidade, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Preste bem atenção. Paulo está nos convocando aqui a um comportamento movido por uma expressão de nossas emoções, de nosso carinho, de nossa ternura, de nossos afetos, que nós movamos o nosso afeto em direção uns aos outros para que nós possamos cumprir essa unidade do corpo de Cristo. Não sei se você se recorda, eu acredito que não vá se recordar, já tem aí quase 2 meses, né, que eu preguei o Sermão 77. Mas quando eu preguei, 2 meses? Não, 1 mês e meio. Mas quando eu preguei o Sermão 77, eu terminei lhes dizendo que a unidade do corpo de Cristo é uma das questões mais importantes para Cristo. Eu mostrei para vocês que lá no capítulo 17 do Evangelho de João, o Senhor Jesus ora por isso ao Pai, roga por isso ao Pai, nada menos que 4 vezes.
Às vezes a gente fica se perguntando, né? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que é importante para o Senhor? Está lá registrado. 4 vezes Jesus nos demanda que a igreja seja uma. E um dos meios pelos quais, ou uma ferramenta pela qual, isto há de se dar como realidade em nosso meio, é através do acolhimento. É isso que Paulo está dizendo aqui. Portanto, ou seja, não lhes disse que deveria haver unidade intencional? Que vocês deveriam buscar um movimento em direção aos irmãos para se unirem aos irmãos? Portanto, aqui Paulo nos chama a uma atitude dos nossos afetos. Que atitude? Acolhei-vos uns aos outros. O que é acolher, irmão? O que significa acolher? Tá? Essa palavra que Paulo utiliza aqui, em grego, ela também traz o significado de tomar à parte, separar de modo especial. Tá? Então, preste atenção aqui o que a palavra grega também significa. Tomar à parte, separar de um modo especial. Né? Você tem um olhar distinto sobre aquele objeto ou aquela pessoa. Você toma à parte, você olha de um modo especial. E sim, é uma boa tradução, acolher. A ideia de que você está olhando para alguém, certo? Com um objetivo de tornar esta pessoa especial para si e de fazê-la bem-quista, bem recebida, tá? Realizar o acolhimento é o mesmo que fazer o outro sentir-se pertencente, fazer o outro se sentir participante, fazer o outro se sentir igual a você. O oposto disso é deixar o outro se sentir diferente, é tratar o outro com indiferença, certo? Então preste atenção. Paulo aqui nos conclama a uma ação que envolve nossos afetos, tá? Que envolve nossas expressões mais íntimas. Você já se sentiu excluído? Já houve alguma vez em que você se sentiu diferente? Em que você se sentiu deixado de lado? Tratado como um estranho, um alienígena? O acolhimento é o exato oposto disso. É você perceber o outro diferente de você. E lembre-se que aqui, Paulo havia considerado no capítulo 14 as diferenças que há no corpo de Cristo. Há diferenças? Há diferenças. Há diferenças de temperamento, há diferenças de entendimento, teológico inclusive, tá? Há diferenças de origem, há diferenças de personalidade, e sim, alguns de nós somos mais dados a algumas pessoas de modo natural e menos dados a outras pessoas. Paulo não ignora isso, tá bom? Mas mesmo diante desse quadro de muitas diferenças, somos chamados a quê? Acolhei-vos uns aos outros exatamente por causa dessas diferenças. Ok, queridos? Deu para entender isso aqui? Nós somos chamados, queridos, a sair dessa postura de indiferença. Esse tempo nosso é um tempo de completa indiferença. Sim ou não? Por exemplo, você conhece o nome dos seus vizinhos? Na maioria das vezes nós somos indiferentes aos nossos vizinhos? Sim ou não? Quando nós vemos pessoas, por exemplo, passando por alguma necessidade e tal, na rua às vezes, a gente está passando, vemos, por exemplo, uma mulher, sei lá, né, com o carro ali atravessado no meio da pista, parado, tipo numa pane seca. A gente para ajudar? Tendemos a não fazer, né? Tendemos a dar prioridade às nossas urgências. Nós temos tantas urgências, não temos? Temos tantos problemas para resolver, não temos? Sim ou não? Toma o nosso dia, a nossa energia. Nós tomamos toda a energia dos nossos dias, de nosso tempo. Os nossos recursos geralmente estão todos dirigidos a nós. Mas percebe o que é acolhimento? Acolhimento é um olhar para o outro, é fazer um movimento em direção ao outro. É fazer que o outro se sinta participante de nós, parte de nós. Deixar a indiferença de lado, tá? E aqui, realizar esse acolhimento, o apóstolo Paulo nos mostra que temos um objetivo, tá? Existe um objeto do nosso acolhimento, tá? A quem devemos acolher? Os que já estão aqui, tá bom? É o que ele disse no verso 7, olha o que Paulo diz. Portanto,
acolhei-vos uns aos outros. Os que já estão aqui, às vezes nós temos irmãos com os quais nós convivemos há muito tempo, e nós deliberadamente, intencionalmente, buscamos um certo afastamento. Verdade ou não é verdade isso? Né? O irmão até chama às vezes a gente, deixa eu lá na sua casa, vamos tomar um café lá em casa, o que você acha da gente sair tal dia? A gente só, não, esquiva daqui, esquiva dali, esquiva de lá, né? E a gente vai vivendo nesse modo de fuga, né? De esquiva. Então Paulo fala de que o objeto desse acolhimento são os que já estão aqui, tá? E também os que estão se achegando ao nosso meio e os que queremos que venham estar conosco. Isso veremos mais no verso 9, quando nós vemos na palavra da profecia, dizendo que ele foi entre os gentios, ou seja, o Messias fez um movimento em direção àqueles que ainda não estão no nosso meio, para que eles pudessem ser acolhidos, tá? Então, devemos acolher, fazer esse movimento afetuoso de nossos afetos em direção aos nossos irmãos, isto é evangelho, tá? E devemos entender que o objeto desse acolhimento são os nossos irmãos que já estão em Cristo. E quem sabe algumas pessoas que você as trate de modo indiferente, porque ainda não são cristãs, quem sabe você até tenha preconceito delas, porque não são cristãs, porque têm comportamentos extraviados, né? Diferentes, ou porque não torçam para o seu time, ou porque não votem no seu candidato, ou porque, sei lá, são homossexuais, ou porque são de outra tribo. Devemos fazer um movimento em direção a essas pessoas para acolhê-las, para recebê-las, tá? E qual é o modelo desse acolhimento e o motivo desse acolhimento? Paulo nos diz aqui. Paulo nos diz no verso de número 7, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus Pai. Qual é o modelo que eu devo repetir de acolhimento? Qual é o modelo, queridos? O modelo de Cristo. De que modo Cristo nos acolheu? Qual foi o método que Jesus utilizou para vir em direção a nós? Ele foi indiferente a nós? Ele nos tratou como se fôssemos outro povo, um povo estranho? Olhe para como Jesus lida, como ele trata as pessoas que estão perto de si. As pessoas teoricamente estranhas, né? Que os outros olhavam de longe, passavam de largo. Olhe como Jesus faz com elas. Jesus é o verdadeiro bom samaritano, né? Ele é o judeu que, olhando para o samaritano, depois eu vou ainda falar do episódio de Jesus lá com a mulher samaritana, um indivíduo que poderia ter todos os preconceitos, todas as reservas para com os samaritanos, e muito pelo contrário, ele vai em direção a este povo e ele é intencional em acolhê-los. E nós, como Jesus nos acolheu? Você merecia, você tinha méritos em si mesmo para ter sido recebido por Cristo? Você tinha boa vontade para com Jesus? Ou você era um opositor? Ou você era um inimigo? E mesmo sendo inimigos, ele nos acolheu. Então, tanto ele é um modelo, quanto o fato de nós termos sido acolhidos é o motivo pelo qual nós devemos acolher. Lembra daquilo que Jesus disse? Agora que você recebeu, vai e faz o mesmo. Agora que você recebeu, vai e faz o mesmo. Agora que fomos acolhidos, nós não podemos ser indiferentes. Existe um motivo pelo qual nós devemos agir com uma postura distinta, tá? Ainda que não seja natural. Não é natural a nós que nós nos dirijamos às pessoas que parecem diferentes a nós, as quais nós não nos identificamos e busquemos ali acolhê-las, recebê-las, né? Fazer um movimento afetuoso. Não é natural a nós, tá bom? Nós, caídos em Adão, nós queremos nos afastar, queremos nos segregar. O homem faz partidos. O homem cria rótulos e identifica as suas tribos, né? Mas no corpo de Cristo nós somos chamados a esse movimento. Por quê? Porque alguém fez isso em nossa direção no Evangelho. Nós
fomos acolhidos. O motivo de nós devermos buscar acolher os outros é porque nós fomos acolhidos. Deu para entender isso aqui, irmãos? Deu para entender isso aqui? O que é acolhimento? É um movimento dos nossos afetos em direção às pessoas que podem estar separadas de nós, as quais estão sendo tratadas com indiferença, as quais precisam ser recebidas como nosso povo de Deus, no corpo de Cristo, tá? E nós devemos entender que o objeto desse acolhimento são aqueles que já estão no corpo de Cristo e aqueles que em Cristo salvará ainda. Também devemos entender que temos um motivo para fazer isso. O motivo é especialmente porque nós fomos acolhidos e temos um modelo. O modelo desse acolhimento é Cristo, ok? Então tá. A demonstração, queridos, do exercício do acolhimento de Cristo é o que Paulo vai argumentar agora, ok? Esse primeiro verso, então, falou sobre isso. O primeiro verso falou sobre o acolhimento, né? O motivo pelo qual devemos escolher, o modelo que é Jesus Cristo, o objeto do acolhimento, tá? E agora, então, o apóstolo Paulo começa a nos mostrar como Jesus exercitou o acolhimento. E ele vai nos mostrar, ele vai falar não de episódios da vida de Jesus especificamente, mas de textos do Antigo Testamento que mostram como Jesus exerceu esse acolhimento, especialmente como judeu de judeus, vindo em direção aos gentios. Ok? Tá certo? É nessa base agora que Paulo então vai argumentar. Ele diz para nós que vocês acolham-se uns aos outros. E agora ele vai mostrar como Cristo fez tais coisas através do seu ministério como Messias, judeu de judeus, e mesmo sendo judeu de judeus, veio em direção aos gentios. E deixa eu lhe explicar uma coisa de antemão. Irmãos, quando a gente olha para a Escritura e vê, né, essa expressão gentios e gregos, gentios e judeus, ou gentios e gregos, ou gentios e pagãos, a gente vê que há uma nítida segregação, uma nítida separação, né, entre povo e povo, tá? Os judeus, eles tinham uma certa, eu diria que a palavra preconceito não é nem a palavra mais adequada, que é algo muito mais forte que isso, tá? Para com os gentios. Os judeus tinham um desejo de afastar-se, um desejo de ver-se longe, né? Eles tinham uma certa ojeriza, uma certa coceira, uma certa antipatia para com os gentios. Esse era o relacionamento básico entre judeus e gentios, e especialmente entre os gentios chamados samaritanos, né? Se tinha as pessoas a quem os judeus detestavam, existiam aqueles a que eles detestavam mais ainda, os samaritanos. E há muitos motivos históricos para isso, tá? Os samaritanos, eles tiveram uma origem, né, israelita, tá? Se você lembrar um pouquinho lá da história do povo de Deus, você vai lembrar que, sob Davi, as tribos são unificadas num só reino, certo? Em Salomão, esse reino é consolidado, mas Salomão já começa a ruir as bases desse reino. E após Salomão, há uma ruptura no reino, e aí nós temos dois reinos a partir daí, o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte tendo a capital em Samaria, o reino do sul continuando com a capital em Jerusalém. E esse reino do norte, desde o seu primeiro rei, começou a ser um reino apóstata, um reino que se afastou das palavras de Deus. E esse reino apóstata começou a edificar ídolos e adorar outros ídolos, e depois que esse povo foi levado cativo primeiro pela Síria, não há apenas o cativeiro do reino do norte, o reino de Judá, há depois primeiro o cativeiro do reino do sul, o reino de Israel. E quando eles são levados cativos, acontece uma coisa interessante. A Assíria tinha uma política de miscigenação, de misturar os povos, para quebrar as tradições dos povos e facilitar seu governo sobre os povos. Então o que acontece em Samaria? Os israelitas que ficaram ali foram misturados a pagãos, e aí virou um balaio de gato, né? Os samaritanos, eles muito embora, né? Por exemplo, crescem no Pentateuco, eles criam no Pentateuco,
Tem inclusive o que a gente chama de o Pentateuco samaritano, né? Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia. Eles não criam na demais literatura que, por exemplo, os profetas haviam escrito, tá? Os profetas Isaías, Amós, Jeremias, Ezequiel, enfim, Ezequiel não, porque Ezequiel é posterior, né? Mas é claro que também depois, eles não criam Ezequiel, né? Depois aos tempos de Jesus, tá? Eles tinham como texto sagrado apenas o Pentateuco e interpretavam completamente diferente a fé da maneira como o povo judeu interpretava a fé. Por exemplo, eles tinham um templo lá em Samaria, eles achavam que aquele templo era o templo, de fato, onde se devia prestar a Deus sacrifício. Muito embora saibamos que ao tempo de Davi, Deus havia determinado Jerusalém para ser o lugar onde o povo deveria subir. Ou seja, os samaritanos, eles eram tipo judeus do Paraguai, né? Entendeu? Tipo judeus do Paraguai, né? E eles também tinham raiva dos judeus, eles odiavam os judeus, né? Eles faziam coisas, às vezes, a gente vê ao longo da história do povo de Deus, que eles faziam coisas, às vezes, só com a intenção de provocar os israelitas, os judeus, especialmente nos dias de festa. Então, assim, eles tinham um ódio mútuo. Então, se o judeu odiava o gentio, ele mais ainda odiava o samaritano. Conta-se, por exemplo, que quando um judeu via ao longe, um samaritano vindo, né, ele via para que lado estava o sol. Porque se a sombra do samaritano passasse perto dele, ele já se considerava imundo. Então ele não deixava nem que a sombra dele o tocasse. Tá? Para a gente é difícil entender essas coisas, porque a gente vive num país onde nós não temos esses conflitos, né, entre povos. Tá? Mas se você tivesse nascido, por exemplo, ali na região da Cisjordânia, onde nós temos ali o conflito estabelecido, né, entre os muçulmanos e os judeus, você entenderia um pouco disso, né? São povos que nascem odiando-se uns aos outros, tá? Mas então, o apóstolo Paulo vai nos mostrar o exemplo de Cristo, ok? No verso 8 ele diz assim, preste atenção. Ele diz assim: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui? Sim, o Senhor Jesus, ele foi constituído ministro da circuncisão, ou seja, um judeu de judeus, mas ele foi em direção ao diferente. Não é que Jesus não carregasse, queridos, toda essa história, ele carregava, tá? Ele sabia o que eram esses sentimentos de separação, de segregação, ok? Mas ele não agiu com o outro, tratando-o de modo estranho, ou repugnante, ou tratando com superioridade, ou tratando com indiferença, ou tratando com desconfiança. Muito pelo contrário, ele foi intencional em acolher. A palavra nos diz aqui no verso 8, que o Senhor Jesus, ele foi cumprir as promessas, queridos, é o que está escrito. Confirmar as promessas feitas aos nossos pais. E dentre essas promessas, havia a promessa de que os gentios se voltariam para Deus através da descendência de Abraão, tá? E sim, nós não ignoramos que possa haver naturalmente alguma diferença entre irmãos e irmãos, pessoas e pessoas. É claro que, graças a Deus, esse tempo que vivemos, especialmente no nosso país, isso é muito atenuado, né? Mas, mesmo nesse ambiente atenuado, às vezes nós agimos com superioridade, um certo sentimento de superioridade para com outros. Superioridade baseada em quê? Não sei, você às vezes se acha alguém mais culto, você se acha alguém com melhores recursos, ou você se acha alguém mais humilde, né? E aí você tem um certo sentimento de superioridade para com aqueles que de repente você considera mais abastados, porque você se acha mais parecido com Cristo. Tem de todo tipo de superioridade, né? Sentimento de superioridade. Ou indiferença. Às vezes nós olhamos para o nosso lado, ao nosso redor, e tratamos com indiferença, e até mesmo com desconfiança uns dos outros. E é exatamente, queridos, sobre isso que vemos Jesus agindo de modo completamente distinto. Ele não ignora que ele é judeu de judeus, mas ele sabe que ele é judeu de judeus
exatamente para fazer cumprir a plenitude da promessa de trazer os gentios a si. Ok, queridos? Uma outra coisa que vemos no verso 9, Jesus não apenas, ele sabe que tem de fazer um movimento em direção aos pagãos, aos gentios, mas ele não apenas sabe que tem de fazê-lo, mas ele faz de fato um movimento, ele é intencional, ele se move de sua posição. Olha o que diz o verso de número 9, diz assim, o verso de número 9 diz, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu. Eu estarei indo em direção aos gentios. Eu me movimentarei em direção aos gentios. Não é eu atrairei os gentios a mim. É eu irei em direção aos gentios e eu te glorificarei entre os gentios. Há um movimento de Cristo em direção a estas pessoas, diante das quais ele poderia se sentir superior, ou tratá-las com indiferença, ou simplesmente ignorá-las. Ele não faz isso. Eu te glorificarei entre os gentios. Ele faz esse movimento. E não é o que nós vemos no ministério de Jesus, queridos? Sim ou não? É exatamente o que nós vemos no ministério de Jesus. As pessoas que eram repudiadas e tratadas mal pela sociedade em razão de seus costumes, comportamentos, práticas, ou em razão de sua origem, né? Jesus faz intencionalmente um movimento em direção a elas, tá? Ele vai em direção, ele não espera que essas pessoas venham para perto de si, ele não espera que elas demonstrem certos comportamentos de antemão, ele é intencional em fazer esse movimento em direção a elas, ele vai, certo? O que mais nós vemos esse texto nos mostrando? Nós vemos, queridos, que além de o Senhor Jesus fazer este movimento em direção a estas pessoas, né, ele também faz essas pessoas se sentirem recebidas como povo de Deus. A ideia do acolher, né? Fazê-las entenderem-se participantes. Permitir que o Espírito Santo de Deus traga esse sentimento de compartilhamento. Observe o que diz o verso de número 10. O verso de número 10 nos diz assim. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. O Messias está dizendo àqueles que não eram considerados povo de Deus, vocês precisam alegrar-se porque vocês estão no povo de Deus. Alegrem-se com o povo de Deus, façam parte do povo de Deus. A gente percebe, por exemplo, na conversa de Jesus com a samaritana, um certo desejo de entender o que é certo, de entender o que é a verdade, e também de querer ser acolhida nessa verdade, não é? A igreja, queridos, é exatamente uma casinha quente no mundo frio. A igreja é exatamente um lugar acolhedor, onde nós olhamos para as pessoas que estão se achegando e nós queremos dizer para elas que elas farão parte do povo de Deus. Nós queremos recebê-las. Nós não estamos aqui na condição de nos colocarmos como superiores moralmente, né? Senhores da verdade, para julgarmos as pessoas. Não, nós queremos dizer a elas, vocês alegrem-se. Vocês estão no meio do povo de Deus. Sejam recebidos. E a gente vê esse espírito desde a lei, quando Moisés determinou ao povo de Deus que aqueles outros povos que estivessem convivendo no meio deles, deveriam ser recebidos com acolhimento, com alegria, não como estrangeiros, porque assim como Deus recebeu Israel e os trouxe para dentro do seu seio, recebendo em sua família, também o povo de Deus deveria assim receber os estrangeiros. É estranho como os judeus se tornaram tão sectários, né? É estranho como a gente olha até para a própria história da igreja e vê a igreja se sectarizando. A igreja se apartando das pessoas não cristãs, não querendo convivência com elas.
E muitas vezes, né, botando um rol, uma fita em volta desse nosso arraial e dizendo, do not trespass, não passe daqui, sob pena de morte, né? É estranho isso. E a gente vê isso na história da igreja. A gente vê a igreja, por exemplo, se dirigindo aos monastérios, né? Na história da igreja, se afastando, se apartando. Ali é o sagrado, aqui é o impuro, é o mundo, né? E Jesus não fez isso. Jesus vai em direção exatamente aos gentios, que eram considerados impuros, imundos, para lhes receber, queridos. Certo? Ok, irmãos? Então, preste atenção. Ele fez também os gentios se sentirem objeto do cuidado régio de Deus, para esperarem em Deus. Jesus, como Messias, fez os gentios ouvirem: vocês terão um rei, que é o mesmo rei e senhor do seu próprio povo. Vocês farão parte desse povo. Vocês estarão debaixo de um governo régio de Deus. Deus será o rei de vocês. E vocês poderão esperar em Deus. Olha o que diz o verso de número 12. Aqui no verso de número 12, a palavra de Deus nos diz assim: também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Existe aqui, queridos, essa não uma ideia de Jesus é minha propriedade, né? Eu tenho medo de que Jesus alcance outras pessoas, né? Essa pessoa que uma vez eu odiei, não, eu não quero que Jesus seja conhecido dela. Será que tem alguma coisa assim, algum coração aí? Essa pessoa que uma vez me feriu tanto, eu não gostaria que ela viesse a Cristo. Será que tem alguma coisa dessa aí no seu coração? Jesus faz exatamente o oposto. Ele quer se tornar rei dos gentios. E ele se levanta para governar os gentios. E esse acolhimento é um acolhimento de trazer para debaixo desse reino de Deus. Para dizer a essas pessoas que Deus vem a ser o rei delas e senhor delas também. E todos nós estaremos debaixo desse governo régio de Cristo. Amém, queridos? Deu para entender isso aqui? Deu para entender? Paulo então nos mostra através destes textos de Jesus o Messias, de como Jesus agiu deste modo a acolher, certo? E aqui eu quero usar o exemplo, por fim, da samaritana, que mostra-nos todos estes movimentos de Cristo num episódio só, tá? A samaritana, registrada no capítulo 4 do Evangelho de São João, é nada menos que uma mulher e nada menos que uma samaritana, né? Naquele tempo, os homens já tinham uma certa indiferença, um certo preconceito, um certo afastamento das mulheres, tá? Era algo natural daquele tempo. Mulher já era, naquele tempo, um cidadão de segunda categoria, certo? Mas ainda sendo samaritana, aí que não valia um tostão furado, um cruzeiro furado, tá? Não valia nada aquele tempo. Para um judeu, uma samaritana, não valia nada. E é interessante, primeiro, o movimento intencional que Jesus faz em direção àquela mulher. O texto bíblico nos diz no capítulo 4, lá pelos idos do verso 3 do Evangelho de João, que foi necessário a Cristo atravessar a Samaria. Foi necessário por quê? Por causa de uma mulher. Uma pessoinha. Uma pessoa só é o bastante para desviar o caminho de Deus. Claro que desviar é só uma metáfora, né? Os caminhos judeus são perfeitos, ok? Mas de fazer Deus fazer o extraordinário, de dirigir-se numa direção que talvez nós achássemos algo irrealizável, né? Pois é, Cristo vai em direção àquela mulher intencionalmente. Ele olha para uma mulher diferente, e eu vou te dizer uma coisa, tá? Aquela mulher não era apenas uma mulher, não era apenas uma samaritana, mas certamente até mesmo entre os samaritanos era uma mulher desprezada, tá bom? Por causa da sua conduta. Então ela é a excluída dos excluídos, né? Porque ela é mulher, porque ela é samaritana e porque ela tinha uma conduta moral, no mínimo duvidosa, né?
muito desrespeitável para aquele tempo, mesmo entre os samaritanos, tá? Os samaritanos tinham uma certa moral baseada no Pentateuco. E aquela mulher já havia tido relacionamentos com diversos homens. Então, não é à toa que aquela mulher, a gente inclusive vê alguns bons intérpretes, né, fazendo algumas proposições. Por que aquela mulher vai buscar água à tarde, ao pino, no horário em que o sol está mais forte? Porque ela tinha vergonha de estar entre as outras mulheres casadas, né? O trabalho de buscar água no poço, naquele tempo, era das mulheres, tá? Percebe aqui, né? Hoje são os homens que fazem esses trabalhos pesados, né? Naquele tempo eram as mulheres, irmãos. O trabalho de buscar água no poço era das mulheres. As mulheres iam com o sol a pino? Não, as mulheres iam cedinho, de manhã. Mas é exatamente ali ao meio-dia que aquela mulher vai ao poço. Por quê? Porque ela era mulher samaritana e, além disso, excluída entre os samaritanos. E necessário foi a Cristo atravessar a Samaria. Percebe a intencionalidade? Jesus quer acolher aquela mulher. E ele faz um movimento intencional em acolher aquela mulher. Tá? Outra coisa interessante que nós vemos nesse texto: a perseverança de Jesus, mesmo diante da resistência daquela mulher. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: acolhimento nem sempre é um movimento fácil de nós fazermos, tá? Nós muitas vezes somos rejeitados, não é verdade? Nós queremos nos aproximar das pessoas, queremos demonstrar-lhes o amor de Cristo. E muitas vezes nós somos rejeitados muitas vezes entre nossos irmãos. A gente fica igual chato tentando entrar na vida do irmão, né? Irmão aqui, calma aí, esquiva daqui, esquiva dali, empurra de lá, empurra de cá. Mas Jesus foi insistente. Quando Jesus começa a conversar com aquela mulher, sabe o que aquela mulher diz? Aquela mulher diz: como sendo tu judeu, pedes a mim de beber, que sou mulher e samaritana. Aquela mulher dá um toque em Jesus, entendeu? Aquela mulher, ela diz o seguinte: olha, preste atenção, primeiro, você é homem, eu sou mulher, não quero falar com você. Segundo, você é judeu, eu sou samaritana. Dá licença. Ok? Dá licença aqui. Mas Jesus, ele vai lá com um jeitinho, faz um movimento aqui, faz outro movimento aqui, articula uma palavra de lá, articula uma ideia daqui, mostra seus afetos em direção àquela mulher. É mais ou menos como Paulo dirigindo-se à igreja, aos Coríntios, na segunda epístola, e dizendo: irmãos, por favor, dilatem-se a mim, tá bom? Eu estou aqui tentando ser aberto com vocês, minhas entranhas estão abertas e é de verdade. Eu quero amar de vocês de verdade. Não sejam resistentes a mim, por favor. Engraçado que hoje a gente vive um tempo onde, ao menor sinal de resistência das pessoas a nós nos aproximarmos delas, nós dizemos: ah, tá, desculpa então, né? Foi mal. E a gente sai, não é verdade? Não é o que Jesus faz aqui. Jesus poderia ter dito, né? Fiz o possível, né? Eu tentei. Jesus poderia ter dito, né? Mas não é isso que o acolhimento faz, queridos. As pessoas não estão acostumadas a serem amadas, tá? Essa é a grande verdade. Nós vivemos um tempo onde as pessoas não estão acostumadas a serem amadas. Inclusive aqui na igreja de Cristo. Parece que tudo que a gente quer fazer, as pessoas olham como um movimento político, né? Um movimento, sei lá, de interesses, né? Tá bom? Então você vai receber um toco às vezes, tá? Tranquilo? Dá para entender isso aqui? Você vai receber um toco. Você vai receber um dá licença. Por que você está se intrometendo na minha vida? Não, deixa para outra semana, para outra semana, para outra semana. Tá? Mas insista. Foi o que Jesus fez com a samaritana. Ele é intencional, ele quer acolhê-la. E quando ela dá um bloqueio nele, ele continua. Não, calma aí, filha, vamos lá, vamos para frente. Né? Eu tenho um negócio para te dar que você precisa e você não sabe. Ok? Tem uma água aqui. E aí isso desperta a curiosidade dela, né? Jesus se mostra com um desejo afetivo de aproximar-se. Tá? E não é verdade que muitas vezes nós vivemos um ambiente muito cínico na igreja, irmãos? Não é verdade? De protocolos, de imagens, né? Eu me recordo que uma vez eu tinha levado os presbíteros lá da igreja do Paranoá para um seminário
teológico lá em Goiânia, né? E fui com a galera que eu amo, né? O presbítero Fernando, meu amigo falecido. Enfim, com amigos que a nossa jornada de fé foi uma jornada de intimidade em Cristo mesmo, de nos preocuparmos uns com os outros, de amarmos uns aos outros, de conhecermos as necessidades uns dos outros. Estava eu, o presbítero Fernando, o presbítero Edson, o presbítero Douglas e o presbítero Jairo, né? E foi curioso aquela tarde, porque nós tivemos um momento ali entre pastores, e um jovem pastor, naquela época eu tinha uns 10 anos de pastorado, hoje eu tenho uns 18 anos de ministério pastoral, 2004, 22 a 18 anos de ministério pastoral. Naquela época eu tinha uns 10 anos de ministério pastoral. Estávamos reunidos entre pastores, e aí abrimos um tempo para conversarmos e para discutirmos, né, ministério pastoral. E um pastor bem jovem ali, se eu não me engano, o pastor Caleb, ele devia ter mais ou menos uns 2 anos de ministério pastoral, ele levantou ali um problema que estava vivendo, né, e quis saber de nós o que nós achávamos, né. E aí o problema dele foi: irmãos, como é que eu faço com os presbíteros da minha igreja? Dá vontade de chutar aqueles caras para fora, porque parece que os caras, né, eu tenho uma dificuldade, parece que eles estão o tempo todo se opondo, parece que o tempo todo eles estão contra mim, eu tenho uma dificuldade de conviver com eles e tal. E talvez eles pensassem a mesma coisa, né, os presbíteros de lá. Esse pastor está o tempo todo contra a gente, só quer ferrar a gente, e essa digladiação, né? Eu fiquei calado ali, porque tinha pastores mais experientes que eu, deixei eles falarem primeiro. Aí um deu uma sugestão de uma estratégia aqui, outro deu uma sugestão de uma estratégia ali, e aí depois eu pedi a palavra e disse, falei: olha, meu irmão, a experiência que eu tenho tido é que nós precisamos nos aproximar dos nossos irmãos com a intenção de sermos amigos. Interessa, a questão fundamental não é se o nosso projeto vai dar certo, se não vai dar certo. A questão fundamental não é se nós vamos fazer a igreja crescer ou não vamos fazer a igreja crescer. Não é isso, o evangelho não é sobre isso. Essas coisas são decorrentes, são consequentes. O eixo do evangelho, o centro do evangelho, é aquilo que Jesus diz depois aos seus discípulos: já não chamo-vos mais de servos, mas de amigos. E quando estes irmãos entenderem que você é amigo deles, aí todas as outras coisas são consequências. Vocês irão juntos, o trabalho vai prosperar, a igreja vai prosperar, porque ali há amizade, percebe? E sim, a gente recebe um toco? Recebe. A gente recebe uma indiferença? Recebe. Mas percebe o que Jesus faz? Ele faz um movimento aqui, faz um movimento ali para dizer: minha filha, eu estou aqui é por causa de você. Entendeu? Estou aqui é por causa de você. Eu quero você. Eu te quero bem, eu quero acolher você. E Jesus, acima de tudo, a acolhe como povo de Deus. Quando ela pergunta então sobre o Messias, ele diz: eu sou o Messias que fala a você. Ou seja, eu sou o Messias que veio para a samaritana que está aqui. Eu sou o Messias que veio trazer para o povo de Deus você mesma que não se sente parte. De fato, a salvação vem dos judeus. Mas mesmo a salvação vinda dos judeus, eu estou aqui para falar com você, tá? Com você. Para fazer você povo de Deus, para acolher você. Então, percebe esse movimento de Jesus? Ele é intencional, ele avança em afetos em direção àquela mulher, ele a acolhe e ele faz que ela se entenda povo de Deus. Amém, queridos? Ok. Desafios ao fim. Nós fomos acolhidos, fomos recebidos, fomos tratados com graça por Cristo Jesus, queridos. Você foi objeto de acolhimento? Eu fui. Eu não era povo de Deus. Na verdade, eu muitas vezes olhava para o povo de Deus e o considerava um povinho, né? Um povinho, um povo estranho. Eu fui rebelde contra Deus e ainda assim Cristo veio em minha direção afetuosamente, através de irmãos que me amaram, através do seu Santo Espírito me trouxe para si.
isso tem de me fazer uma pessoa acolhedora. Paulo disse, acolhei-vos uns aos outros. Dá para entender isso aqui? Se você foi acolhido, você tem de fazer esse movimento de acolhimento, tá? Nós devemos ser acolhedores uns aos outros e deixar o espírito de vitimização. Esse tempo que a gente vive é um tempo onde nós super enfatizamos a nós mesmos, né? E a gente só olha para aquilo que os outros deixam de fazer por nós. A gente não percebe aquilo que a gente deixa de fazer para os outros, né? Sim ou não? Ah, ninguém fala comigo, ninguém me visita, ninguém me liga, eu estou doente, ninguém veio em direção a mim. É? Tá, e qual foi a última vez que você fez isso em direção aos seus irmãos? Tá? Você mesmo, que está reclamando disso. Esse uns aos outros deve nos tirar desse espírito de vitimização. O apóstolo Paulo aqui está instruindo-nos a que nós façamos e então possamos, pelo nosso exemplo, fazer que a igreja reproduza esse comportamento. Ao invés de um espírito de vitimização, nós precisamos de um movimento em direção aos outros. A quem devemos acolher? Ok, queridos? Então, lança fora esse espírito de vítima e se coloca na posição de alguém que deve ouvir isso aqui. Você deve responder esta palavra. Você tem de ir em direção aos seus irmãos. E se nós devemos ser acolhedores, isso significa também que nós devemos baixar nossa guarda, tá, irmãos? Por favor, irmão, abre a portinha do portão da sua casa para mim. Tá? Vamos derrubar as cercas? Ok? Tem irmãos que estão indo em sua direção e você está, não, tá bom, a gente tem muita coisa para fazer mesmo, né? Não tem? Tem. Se a gente for priorizar nossas agendas de crescimento, de progresso, de profissão, de nossa família, acabou, a gente não tem tempo para nada, tá? Mas o que Jesus está nos chamando aqui é para que a gente abra a nossa agenda, para que nós baixemos a nossa guarda, tá bom? Para que você acolha e receba na sua casa. Isso diz respeito ao Evangelho. I have a dream, eu tenho um sonho. Eu tenho sonho, irmãos. Tenho muitos sonhos. Né? Mas um dos meus sonhos é provocar nessa igreja uma cultura de acolhimento, de recebimento, de carinho, de afeto. Porque foi isso que o Senhor Jesus disse, que faria que os homens olhassem para nós e dissessem que Deus está no meio deles. Amém? Vamos baixar a guarda, irmão? Beleza? Deixa de ser chato. Deixa de ser chata, irmão. Tá bom? Beleza? Ok? Então tá bom. Diga para o seu irmão, deixa de ser chato. Fala aí para ele, vai. Amém. Queridos, esse acolhimento nos faz ir em direção àqueles que não estão em Cristo ainda, com o desejo de trazer eles à comunhão dos santos. É esse espírito aqui, queridos, esse espírito de que, caramba, como nós fomos amados, irmãos, como nós fomos amados, como Deus transbordou o seu amor para conosco. Esse amor transbordou em afetos, em acolhimento. O que a gente quer fazer com os diferentes de nós? Nós queremos acolhê-los. Entendeu? Nós queremos acolhê-los. Queremos aprender a amá-los. Não importa se são diferentes da gente. Eu tive a oportunidade de, durante muitos anos, estar evangelizando ali no CONIC. Ali a gente tem a seguinte demografia territorial, né? Ali na região central do plano piloto. Não sei se ainda é assim, já tem mais de uma década, né, que eu evangelizei lá. Mas era desse jeito aqui, mais ou menos. Ali a gente tem, na região da rodoviária, de madrugada, os homens de programa, na região do CONIC, as mulheres de programa, e na região ali do setor hoteleiro sul, os travestis. Você já parou para sentar e conversar com pessoas assim? Desejar amar-lhes? Pessoas bem diferentes da gente, né? Que vivem uma vida bem diferente da nossa. São pessoas
que precisam ser acolhidas também, amadas também, chamadas ao Evangelho. Óbvio, chamadas ao arrependimento, chamadas à conversão, mas quando você não ama, toda palavra que você disser será palavra ferina. Quando você ama, né, e Jesus, olha o que eu disse, Jesus foi em direção a uma mulher, uma samaritana, e ainda assim uma mulher de uma vida completamente, né, estranha. Mas Jesus não estava ali, entendeu? Claro que estava ali para chamar-lhe ao arrependimento. Mas ele estava fazendo isso de que modo, queridos? Com ternura, com afeto. Como isso faz toda a diferença na proclamação do Evangelho. Então, sim, uma igreja que se entendeu acolhida é uma igreja que se desperta. E nós vamos falar demais sobre isso quando eu estiver expondo Atos. Quando eu terminar de expor Romanos, eu vou expor o livro de Atos dos Apóstolos. Esse entendimento do que Cristo fez em nós, queridos, nos desperta a irmos em direção a outros que ainda não estão debaixo da mesma fé que nós, e assim chamar-lhes ao Evangelho. Um alerta aqui. Nós vamos acertar em todos quantos recebermos? Vai dar certo todos quantos recebermos? Não, queridos, não dará certo, tá? Continuará havendo pessoas que são traidoras, continuará havendo falsos mestres, continuará havendo pessoas que, por causa da sua conduta, depois precisarão serem disciplinadas e até demitidas do corpo de Cristo, tá? Essa postura de acolhimento não quer dizer que nós vamos receber e acolher de todo modo e com todas as condutas. Haverá pessoas que você se aproximará e essas pessoas depois trair-te-ão? Sim, irmãos, haverá. Faz parte da jornada da vida cristã. Haverá pessoas que nós amaremos e a resposta do amor que teremos, assim como Jesus o fez, né, será traição. Judas era amigo de Jesus, tá? Haverá pessoas que nós receberemos, às vezes mestres, né, como disse o apóstolo Paulo, que depois mostrar-se-ão falsos mestres. Pessoas a que nós quisemos bem, a que nós demos o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa ternura, mas que depois levantar-se-ão contra o Evangelho. Haverá, inclusive, irmãos, que até mesmo por querer acolhê-los e por amá-los, nós teremos de demiti-los do corpo de Cristo, certo? De excluí-los do corpo de Cristo, em disciplina, quando eles estiverem em seus pecados. Mas essa exclusão e essa demissão serão uma exclusão e demissão, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 5, motivada buscando o bem deste irmão, a fim de que ele se arrependa de sua conduta. Sim, nós vamos nos machucar e nem sempre vai dar certo, tá? Mas a ideia aqui não é se sempre dará certo, mas sim que esse sempre será o certo a fazermos. Deu para entender isso, irmãos? Sempre será o certo a fazermos. Por fim, o acolhimento é uma demonstração visível do Evangelho que nós recebemos, irmãos, ao qual nós respondemos, e ele é fundamental para o exercício da nossa fé. Nossa fé nós não somos chamados em nossa fé para vivê-la em teoria, para dizermos amamos com um sentimento etéreo, né? Como se quando nós olhamos para a humanidade, né, sentíssemos um aquecimentozinho no nosso coração, e aí, né, alguns raios de luz pairassem na nossa cabeça, com iluminação de purpurina. Ah, como eu amo. Não, você ama é o que está ao lado. Entendeu, irmão? Você ama é quem está ao seu lado. Você ama são os irmãos a quem Deus colocou perto de você e que são difíceis mesmo. É pelos mais difíceis que a gente, né, exercita exatamente este acolher, este amar, esse exercício de ternura. Dá para entender isso aqui? Deu para entender isso, irmãos? Então eu espero de você, em nome de Jesus. Primeiro, baixe a cerca das divisórias do seu terreno, da sua casinha, tá bom? Abra as portas e os portões, por favor, deixe seus irmãos entrar. Segundo, faça você mesmo um movimento em direção aos seus irmãos. À medida que nós vemos pessoas que estão querendo se achegar em nós, permita que elas se aproximem, né? Nós criamos aqui na igreja um ministério de acolhimento. Que bacana está sendo esse ministério, irmãos. Que legal. Quando eu vejo, né, e a ideia não é de que esses irmãos apenas façam acolhimento. É que esses irmãos, pelo seu exemplo, nos ensinem a sermos acolhedores.
Eu tenho um sonho, como eu lhes disse, né? I have a dream, de um dia nós, aqui os líderes dessa igreja, podermos ensinar vocês a sermos convidativos, a trazermos os irmãos para nossas casas. Temos uma agenda de irmãos almoçando em nossas casas, tomando café da manhã em nossas casas, só para a gente conhecer e bater um papo. Faz isso. Abre sua casa. Abre sua vida. Que nós sejamos uma casinha quente nesses dias frios, onde aqueles que estão debaixo de tempestade possam chegar-se a nós e serem acolhidos com um cafezinho, um cappuccino, sentados ao nosso sofá. Amém? Coloque-se em pé. Vamos pedir perdão a Deus, porque não temos sido acolhedores. Vamos pedir ao Senhor que nos desperte a mudarmos nosso comportamento e, acima de tudo, que o Senhor nos faça exemplo. Nós queremos ser exemplo, queridos. Amém? Queremos ser uma geração que produz uma outra cultura cristã. Vamos orar por isso? Curve sua cabeça, põe a mão no seu coração. Senhor, antes de tudo, nós te pedimos perdão, porque muitas vezes nós temos tratado a nossa fé como coisa apenas de conhecimento, coisas que dizem respeito apenas a nós mesmos, e há uma esfera larguíssima, profundíssima, que diz respeito a eu e o meu irmão. E a tua palavra nos mostra que a aplicação do teu evangelho vem sobre nós nessa disposição terna de nos acolhermos uns aos outros. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque temos falhado nisso. Nós te pedimos, Senhor, permita que nós estejamos fazendo um movimento em direção uns aos outros, baixando nossas guardas e desenvolvendo amizades, Senhor, profundas amizades. Amizades onde nós queiramos bem, queiramos fazer bem e possamos, ó Deus amado, nos aproximar do amor de Cristo, viver esse amor de Cristo, porque nós já fomos objetos do acolhimento que o Senhor fez a nós. Obrigado por termos sido recebidos com tanta ternura, com tanto carinho, por termos sido recebidos, Senhor, de um modo tão quente, tão gostoso. Obrigado por isso. Obrigado também pelas amizades que já temos estabelecido no teu corpo. Obrigado porque nós já temos podido trazer para perto de nós muitos irmãos aos quais o Senhor nos deu o privilégio de caminharmos juntos. Mas nós queremos mais disso em nosso meio, Senhor. Queremos ser uma casinha quente. É o que eu te peço. Faz-nos uma casinha quente. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor.